Estimados irmãos espíritas e não espíritas, que a paz do nosso amado Mestre Jesus esteja entre nós, fazendo de cada coração aqui presente, ainda que de maneira virtual, um ninho de amor às criaturas. Foi-nos solicitado refletir hoje sobre os itens 14 e 15 do capítulo 11, intitulado Amar o Próximo como a Si Mesmo, de nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Ambos os itens constituem-se instruções dos Espíritos Isabel de França, no item 14, sobre a caridade para com os criminosos, e Lamennais, no item 15, sobre deve-se expor a vida por um malfeitor. A essa reflexão, dei o título Desafios ao Amor Verdadeiro, por considerar que a proposta das duas instruções exige muito de nosso coração, de nossa compreensão, da nossa caridade. Iniciemos refletindo sobre o que entendemos por criminoso. Criminoso é o que ou quem comete alguma falta não necessariamente punível, porém condenável, por uma ou mais pessoas ou pela sociedade. Do ponto de vista jurídico, é aquele que infringiu, por ação ou omissão, o Código Penal, e dessa forma cometendo um crime. Mas o que é crime? A palavra crime vem do latim crimen, que é uma infração de maior potencial ofensivo e um tipo de espécie do gênero infração penal, que por sua vez é toda conduta que gera lesão penalmente relevante a um bem jurídico tutelado pelo Estado e que está previamente tipificado como ilícita e que determine expressamente o conceito primário e secundário do tipo penal. Na realidade, crimes todos nós praticamos, e até no dia a dia, seja através de um embuste ou mentira, seja por abuso de poder. Mas o senso comum nos indica algo mais grave. Vejamos a instrução de Isabel de França. Esta insigne colaboradora de Kardec traz-nos uma página desafiadora nesse capítulo, recheado de grandes desafios, quando ela nos convoca a ter caridade para com os criminosos. A caridade por si só, na forma que pensava Jesus, era benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Isto por si só já é um grande desafio. Quando o objeto dessa caridade é o criminoso, o desafio fica ainda maior. Mas vale a pena tecermos breves considerações sobre Isabel de França, que nasceu em 3 de maio de 1764 e desencarnou em 10 de maio de 1794. Portanto, com 30 anos, muito jovem. E desencarnou de uma forma brutal, ao ser guilhotinada na Praça da Revolução, em Paris, durante um período da história francesa denominado Terror. Ela é considerada
pela Igreja Católica Romana como mártir e serva de Deus. E foi beatificada no dia 23 de dezembro de 1953. E o processo da sua canonização ainda tramita na Cúria Romana. Ela inicia sua instrução de forma absolutamente maravilhosa. Ela diz: a verdadeira caridade constitui um dos mais sublimes ensinamentos que Deus deu ao mundo. Completa fraternidade deve existir entre os verdadeiros seguidores da sua doutrina. Se ela diz a verdadeira caridade, é porque existe um outro tipo de caridade que não é verdadeira. Certo ou errado? Certo. Existe a falsa caridade, a caridade dissimulada. Mas é muito importante atentarmos para o resto da sentença, quando ela atribui essa caridade como o mais sublime ensinamento de Deus para a humanidade. É Deus nos ensinando. E ela diz que nós devemos amar os criminosos, os desgraçados, porque eles também são filhos de Deus. Tanto quanto nós. Mas esse desafio, ele pode encontrar uma justificativa quando nós pensarmos o que devemos fazer se sabemos que 2/3 da humanidade não conhece o Evangelho de Jesus. E se não conhece o Evangelho de Jesus, não conhece a Deus. E se não conhece a Deus, não sabe que Ele é o nosso Pai maior. E que dessa forma nós somos todos irmãos. Essas criaturas, os criminosos, serão perdoados por Deus. Porque Deus as deseja na trilha do bem, custe o tempo que custar. Muitas vezes, nós condenamos, pela palavra ou pelo pensamento, aquele ou aquela que cometeu um crime, esquecendo-nos de que nós também somos infratores da lei de Deus, infinitamente mais poderosa e perene que as leis humanas, que são altamente mutáveis e que se adequam, se adaptam aos tempos vividos. E nós, na qualidade de infratores, o que desejamos? O que esperamos que se faça conosco? Apedrejamento e condenação? Ou desejamos um julgamento justo para expiarmos a falta e repararmos o dano cometido? É por essa razão que a colaboradora espiritual de Kardec, Isabel de França, diz: não julgueis, não julgueis absolutamente, meus caros amigos, porquanto o juízo que proferirdes, ainda mais severamente vos será aplicado, e precisais de indulgência para os pecados em que, sem cessar, incorreis. Então ela faz uma excelente advertência para todos nós. Principalmente quando ela coloca a conjunção adversativa porquanto. Ela pede para a gente não julgar por hipótese alguma, para em seguida fazer o grande alerta. Dizer que nós também seremos julgados com a mesma medida que julgarmos os outros. E quiçá pior. Porque não sabemos se os nossos pecados são maiores ou menores daqueles pecados de quem estamos julgando. E da mesma forma que nós devemos ser indulgentes para com o próximo, nós também vamos precisar
de indulgência por conta dos erros que cometemos. Então retorna ao conceito de caridade conforme entendia Jesus, com a tríade perfeita: benevolência, mais indulgência, mais perdão das ofensas. E com razão e justiça, Isabel de França nos alerta para a questão da caridade feita com a esmola. Ela diz: podeis ainda exercitar essa virtude sublime com relação a seres para os quais nenhuma utilidade terão as vossas esmolas. Então, muitas vezes nós vamos contribuir com as pessoas com esmola, mas o que elas estão pedindo é muito mais do que isso, ou estão precisando é muito mais do que isso. E ela diz: mas que algumas palavras de consolo, de encorajamento, de amor, conduzirão ao Senhor Supremo. E aí ela nos traz um grande alento na sua instrução quando ela diz: estão próximos os tempos, repito-o, em que nesse planeta reinará grande fraternidade, em que os homens obedecerão à lei do Cristo, lei que será freio e esperança, e conduzirá as almas às moradas ditosas. E nós estamos vivendo nesses tempos o sonho da tão chegada hora do planeta de regeneração, quando deixaremos de ser um planeta de provas e expiações para entrarmos numa fase regenerativa. Mas é algo que não vem por decreto. É algo que acontecerá se cada um de nós transformar-se moralmente, evoluir moralmente, exercitar, como ela diz, essa virtude sublime da caridade em todos os sentidos, tanto material quanto espiritual. Porque é essa caridade que nos tornará verdadeiramente fraternos. E quando nós atingirmos esta fase, é porque nós estamos em pleno obedecimento à lei do Cristo. E ela então nos diz algo simplesmente maravilhoso quando diz: a lei que será freio e esperança e conduzirá as almas às moradas ditosas. Mas isso não acontece do dia para a noite, de segunda para terça, e nem de janeiro para fevereiro. Isso leva tempo, porque é o tempo da mudança de cada um de nós. Por isso ela continua dizendo: amai-vos, pois, como filhos do mesmo Pai. Não estabeleçais diferenças entre os outros infelizes, porquanto quer Deus que todos sejamos iguais. É um desafio extraordinário, imenso. Quando ela pede para que nós olhemos aos criminosos como nossos irmãos. E isso é muito difícil para uma grande parte da humanidade. A esse propósito da chegada do mundo de regeneração, do esforço de fraternidade, o espírito Albino Teixeira, no capítulo 83 da obra O Espírito de Verdade, trazido até nós pela pena mediúnica de Chico Xavier, Albino diz: um pensamento de simpatia e de amor para os nossos irmãos que se recuperam. Ele não está falando nem da atitude concreta de chegar fisicamente próximo, ele está dizendo um pensamento de simpatia e de amor. Um acolhimento sincero do ponto de vista espiritual. A compreensão de que aquela criatura é tão filha de Deus quanto eu, quanto você. E ele diz: muitos são chamados criminosos, mas em verdade foram doentes.
doentes do espírito, que no périplo das reencarnações que viveram, foram acumulando dívidas, imperfeições, que acabou desbordando num crime, em um determinado momento. E ele diz quais são as doenças. Ele diz: sofriam desequilíbrios da alma, que se lhes encravavam no ser, qual moléstias ocultas. Diferente das doenças físicas, em que nós, pelos sinais e pelos sintomas, somos capazes de identificar que algo está errado no nosso organismo físico. Mas muitas vezes, nas doenças da alma, estas moléstias estão ocultas. Nós não conseguimos percebê-las, até porque sobre nós pairou o véu do esquecimento quando retornamos à carne. E ela diz: praticaram delitos, sim. Ela reconhece que essas criaturas fizeram algo de errado. Acreditaram-se em regime de exceção. Então essas criaturas, no momento desses crimes, dessas imperfeições, desses delitos, achavam que estavam acima de tudo e de todos. Quando o orgulho, diz ela, lhes assoprava a mentira. Então foram enganadas, foram traídas pelo seu orgulho, que as ludibriou, as fez acreditar em algo que não era real. E aí elas tiveram a conduta delituosa. Diz ela ainda: renderam-se às tentações e foram pilhados na armadilha do mal. Renderam-se às tentações e foram pilhados na armadilha do mal. A tentação é a ilusão que se faz diante de nós. Aprendi certa vez que pecado é a negociação mal sucedida com a tentação. O delito, o erro, a imperfeição que cometemos acontece exatamente quando nós negociamos com as tentações e acabamos nos rendendo a elas. E aí nós somos pegos na armadilha do mal. E aí ela então, nesta parte da instrução, ela faz um pedido para nós. Ela diz: não lhes fites o desacerto. Ou seja, não basta olhar o erro da criatura. É preciso ir além do erro. Aquela criatura, por certo, deverá ter coisas boas em si mesma. E ela, quando faz o pedido, ela traz um alerta para que nós fiquemos ainda mais à vontade para agir corretamente. Ela diz: enfermos graves da alma, todos nós fomos ontem e ainda hoje não vencemos todos os desafios. Então nós continuamos nessa luta titânica. No passado, no presente e quiçá no futuro. Como ela diz, ainda hoje não vencemos os desafios de superar as nossas imperfeições, os nossos vícios, os nossos erros. E aí ela encerra dizendo: rende, pois, graças a Deus, se já podes prestar auxílio. Porque se chegaste ao grau de restauração em que te encontras, é que alguém caminhou pacientemente contigo, com bastante amor, para servir-te e bastante coragem para suportar-te. Este final, este epílogo da instrução é absolutamente maravilhoso. Fantástico mesmo. Porque ela está dizendo para nós: se você chegou aonde está, é porque alguém esteve contigo te ajudando. E por que agora tu não queres ajudar o próximo? Teve alguém que caminhou contigo,
te suportando as tuas dificuldades, os teus erros, as tuas imperfeições, mas sem deixar de te amar, sem deixar de te ajudar. E é isso que ela está pedindo que nós façamos para com o próximo. A instrução toda de Isabel de França é um grande desafio. Você perguntaria, mas não é fácil? Não é fácil, eu concordo com você. É difícil, mas é possível. Com a grande vantagem que o maior beneficiado disso tudo somos nós mesmos, ao praticarmos essas recomendações em toda a sua extensão. A segunda instrução é de Lamennais. Hugues Félicité Robert de Lamennais, que nasceu na cidade de Saint-Malo em 19 de junho de 1782 e desencarnou em Paris em 27 de fevereiro de 1854. Lamennais foi filósofo, foi escritor político e um espírito colaborador de Kardec, tanto no Evangelho, quanto no Livro dos Espíritos, lá na questão 1009, como no Livro dos Médiuns, na questão 51, que está no capítulo 4 da primeira parte, em que ele discorre sobre a imaterialidade da alma e descreve o perispírito como sendo um envoltório material fluídico. Lamennais ordenou-se padre com 34 anos, fugindo à regra das ordenações na sua época, que eram com pessoas mais jovens. Ele foi um grande defensor do Papa, na época de Napoleão Bonaparte, razão pela qual ele provocou a ira do imperador, passou a ser perseguido e precisou fugir da França. Lamennais era membro do Instituto Histórico de Paris, do qual fazia parte também Allan Kardec. Se eles não eram amigos, e pelo menos quando a gente estuda sobre ele, não há registro de que ele mantinha amizade com Allan Kardec, mas eles se conheciam lá do Instituto Histórico e muito provavelmente compartilhavam ideias dentro dessa sociedade. A instrução de Lamennais versa sobre um questionamento extremamente forte. Ele diz, deve-se expor a vida por um malfeitor? Será que eu teria essa coragem? Você teria essa coragem? Pensemos direitinho. A instrução inicia-se com uma pergunta de Kardec. Kardec pergunta, acha-se em perigo de morte um homem? Então é uma situação real e concreta. Tem um homem que está numa situação de perigo de morte, iminente. Para o salvar, ou seja, para salvar esse homem que está no perigo de morte, tem um outro que expor a vida. Sabe-se, porém, que aquele que está no perigo de morte é um malfeitor e que, se escapar, poderá cometer novos crimes. Então, há uma suposição que pode até ser preconceituosa. Ele é um malfeitor, está numa situação iminente de risco de morte, tem alguém que pode ajudá-lo, mas será que se ele for salvo, ele não voltará a cometer crimes? Talvez o senso comum diga que sim. E as exceções de amor feitas por Deus? Elas dizem que não. E aí o Kardec termina a pergunta dizendo, deve, não obstante o segundo, arriscar-se para salvar o primeiro, o malfeitor, que está em risco de morte? De forma extremamente humilde, Lamennais começa a sua resposta dizendo,
responderei na conformidade do meu adiantamento moral. Quanta humildade para responder uma pergunta tão difícil. A instrução dele é bem curta, mas é de grande profundidade, pois toca num ponto essencialmente que nós carregamos em maior ou menor grau, que é o do preconceito. Regra geral, nós queremos distância do malfeitor, não sendo de interesse do homem de bem nenhum envolvimento, salvo se ele for também um malfeitor. Então ele vai aproximar-se daqueles que lhe são iguais. Malfeitor é aquele que faz o mal. Malfeitor. Mas não devemos imaginar esse mal apenas na sua expressão máxima. Um crime de morte, de um assassinato, de um homicídio. Não. Mas nós podemos compreender malfeitos como pequenas manifestações humanas que muitas vezes deitam nódoa na alva túnica do caráter humano. Nós cometemos muitos malfeitos. Lamennais nos alerta para o compromisso em ajudar todos aqueles desvalidos em seus malfeitos, de sorte que antes que a morte os alcance, possam eles ter se redimido mediante a palavra de consolo, de esclarecimento, mediante gestos concretos de amor ao próximo, fazendo com que aquela criatura malfeitora também sinta que é um filho de Deus. A nossa doutrina, o Espiritismo, esclarecendo a continuidade da vida do Espírito, demonstra para todos nós que sempre a caridade deve falar mais alto, independentemente da qualificação das pessoas. Posto que ninguém pode prever as reações dos homens diante de um ato de amor. Preconceituosamente, nós vamos nos afastar do malfeitor, não queremos nem aproximação, muito menos dar a vida, expor a própria vida por eles. Mas Lamennais está pedindo para a gente refletir o outro lado desta moeda, porque a resposta dele caracteriza a abordagem de um espírito elevado. Porque ele disse na instrução: o devotamento é cego, socorre-se o inimigo. Ama o teu inimigo, recomendou Jesus. Deve-se também socorrer o inimigo da sociedade, ao malfeitor? Amai os vossos inimigos, disse Jesus. Agora a pergunta é: amai os malfeitores. O meu inimigo faz mal a mim. O malfeitor faz mal à sociedade. Eu devo amá-lo? Eu devo socorrê-lo? Eu devo salvá-lo? E aí o Lamennais encerra a sua curta instrução dizendo: podes salvá-lo? Salva-o. E a gente precisa entender, a gente não pode esquecer que tanto o benfeitor quanto o malfeitor viverão. E por isso terão tempo suficiente de ampliar seu patrimônio de boas ações, no caso do benfeitor, e de expiar as faltas cometidas, no caso do malfeitor. Às vezes as pessoas que agem mal demoram muito mais tempo sobre a crosta terrestre, encarnados. Por isso que há uma passagem do nosso Evangelho que diz: se fosse um homem de bem, teria morrido. Por que é que o malfeitor demora tanto? Exatamente porque é o tempo da sua
Expiação. É o tempo propício que ele tem para expiar, para regenerar, para mudar a linha da sua conduta. Não podemos esquecer que todos nós estamos sobre a mesma lei e condenados pelo mesmo princípio. Condenados pelo mesmo princípio? O que é isso? Que princípio é esse? O da evolução. Nós estamos condenados a evoluir. Evoluir é a nossa destinação final. Agora, o tempo de evolução, bom, isso aí depende de cada um de nós. Uns o fazem mais rápido, outros mais demoradamente. Mas todos nós estamos a caminho. Humberto de Campos, lá na obra Contos desta e d'Outra Vida, no capítulo 23, intitulado Eles Viverão, faz um belo relato do diálogo de Pedro com Jesus. Jesus já em espírito, já havia desencarnado. Esse diálogo é depois da morte infame do irmão Tiago, que é passado a fio de espada, e os seus restos mortais foram apedrejados sem nenhuma culpa, de forma inclemente, sem nenhuma clemência. E tudo que Tiago havia feito de ruim para aquele povo era seguir os ensinamentos de Jesus. Evidentemente que a turma do mal, os malfeitores, incomodados pelos exemplos que ele testemunhava, resolveram matá-lo. E Pedro fica absolutamente transtornado e revoltado com isso. E aí Jesus, tendo aparecido a Pedro, que estava num estado de profunda desolação, ouve do pescador a reclamação contra as injustiças da terra. E Pedro diz tudo a Jesus, tomando por exemplo a situação de Tiago. Jesus escuta pacientemente. E quando Pedro termina de relatar, Jesus diz a ele, de forma muito amorosa: esqueceste, Simão? Quem quiser vir a mim, carregue a sua própria cruz. A cruz de Pedro, a cruz de Tiago, a minha cruz, a sua cruz. A injustiça nos visitará sempre. E nós vamos precisar nos manter firmes, resolutos, animados, perseverantes, seguindo com a própria cruz em direção a Jesus. Mas aí, quando Jesus disse isso para ele, o pescador, então, Pedro, retrucou, indagando do mestre o que seria feito com Jorebe, Amenabe, Joachibe ben Made, Amós, Herodes, todos aqueles que estavam agindo com uma profunda vilania, que desprezavam totalmente os valores do céu e os valores da terra e praticavam crimes hediondos. Será que nada alcançaria essas criaturas tão más? E aí Jesus, do alto da sua serenidade, diz a Pedro: repito-te outra vez, que quem fere ante a lei será também ferido. Lei de causa e efeito. Diz Jesus: a quem pratica o mal, chega o horror do remorso. E o remorso voraz possui bastante fel para amargar a vida. Então, vamos prestar atenção que ele diz, para quem pratica o mal, em algum momento vai chegar a dolorosa hora do remorso, que ele chama mesmo de horror. E que esse horror, este remorso, tem fel suficiente para amargar a vida da criatura. Entende por que o malfeitor às vezes vive muito? Exatamente para poder provar desta taça que tem este fel.
E Jesus então faz uma recomendação a Pedro, que é a recomendação para todos nós. Nunca te vingues, Pedro, porque os maus viverão, e basta-lhes viver para se alçarem à dor da sentença cruel que lavram contra eles mesmos. E aí Jesus coloca bem claro o que acontece com todos aqueles que optam pelo caminho do mal. Eles viverão. É a primeira definição, é a primeira certeza. E em vivendo, eles mesmos vão lavrar a sentença contra eles. E essa sentença vai provocar uma dor cruel. E aí Pedro, quando viu, baixou a cabeça, banhado em pranto, chorou ali alguns segundos ou minutos, e aí se levantou a cabeça para fazer uma outra indagação para Jesus. Mas o Senhor, como diz Humberto, entretanto, já não mais ali estava. Mas ele está aqui, agora, nesse momento, convidando a todos nós a viver na sua paz, amando e perdoando, trabalhando e servindo. O desafio é grande, mas nós podemos conseguir esta grande vitória. Agradecendo o carinho da sua atenção, desejo que fiquemos todos em paz com Jesus. Um forte abraço.